erros que talvez nem você sabia que está cometendo no e-social. Eu sou Nelore Tolardo, especialista em folha de pagamento e e-social, há mais de 45 anos atuando com DP e sistemas de folha e que já treinei mais de 19 mil alunos para o departamento pessoal. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de assuntos em relação ao e-social que muitas vezes o DP nem sabe que deveria fazer essa informação ou ninguém chamou a atenção dele e podem estar passando necessidade de informações lá no e-social. Separei aqui em 3 grandes grupos para você entender os assuntos paulatinamente. O primeiro, então, em relação a prazos, né? Nós temos prazos, um outro é de dados de informações em geral dos colaboradores, dos trabalhadores, e no final, então, folha e tributos, que é o grande objetivo das informações do e-social também. Antes de a gente continuar, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui nessa aula, colocar também nos comentários o que você achou, o que achou de interessante ou alguma dúvida, e também peço para você se inscrever aqui no nosso canal, para que você tenha também acesso a todas as aulas que a gente disponibiliza por aqui. Então, começando pelo número 1, na questão de prazo. Todos os envios, né, o e-social tem muitos arquivos que são enviados, em cada assunto, isso está bem, né, localizado. A maioria dos arquivos que nós temos que enviar tem o prazo até o dia 15 do mês seguinte. Então, se nós estamos falando de janeiro, até onde a empresa pode enviar os arquivos do e-social em relação aos seus trabalhadores de janeiro, até 15 de fevereiro. Não sendo útil, vai para frente. Então, se é sábado, vai para o 17 segunda, se o 15 é domingo, vai para o 16 segunda. Então, esse prazo não é de sempre, ele também foi ampliado há pouco tempo no e-social, mas muita gente ainda não sabe. Claro, eu sempre digo, não deixe para o último dia, mas se necessário, a gente tem essa opção também. Mas o que você tem que observar, e o que eu vejo que é um erro às vezes das empresas, o DP não observa que alguns arquivos têm prazos específicos. Claro, a admissão é um deles. Ou você vai fazer 2190, registro preliminar, ou você vai fazer 2200, tem que ser encaminhado até o dia anterior ao que o empregado está iniciando na empresa. Então, esse é um item. Se você está fazendo uma admissão, o que a gente percebe também? Esquece que tem arquivos de SST que devem ser enviados. Então, se eu fiz uma admissão, eu preciso mandar um S2240, esse tem prazo até dia 15, mas está ligado ao meu admitido, obrigatoriamente. E o S2220, que é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que ele fez admissional antes de entrar aqui na empresa. Então, eu mandei S2190, que vai exigir S2200 depois. Mas eu também estou obrigado a enviar S2240 e S2220 até o dia 15 do mês seguinte ao da admissão. Então, são, às vezes, itens que passam esquecidos, não pode. Ah, mas eu tenho meu SST terceirizado. Lembre a empresa terceira. Avise que você admitiu a pessoa e que ele precisa fazer também esse envio dentro desse prazo. Outro S que tem um prazo diferenciado é o CAT. A comunicação de acidente de trabalho, S2210, deve ser comunicado até o primeiro dia útil seguinte ao acidente ou se houver morte no próprio dia. Então, também é um S que não espera o dia 15 do mês que vem. Você tem que fazer de forma mais imediata. Bom, entre os S também, a gente tem um S muito importante, que é o S2230. É onde nós informamos os afastamentos dos trabalhadores. Mas esse S, ele vai até o dia 15 do mês seguinte na maioria dos afastamentos. Mas tem 2 afastamentos, que é o atestado médico de mais de 15 dias ou um atestado de acidente de trabalho por mais de 15 dias, que o prazo de envio que nós temos é até o dia 16. Então, não é até o dia 15 do mês seguinte, é até o 16º dia do atestado, quando encerra a parte que a empresa paga e começa a parte que a Previdência vai assumir. Então, lembre sempre, o prazo do S2230, nesses 2 tipos de afastamento, você tem que antecipar. E eu gosto de chamar atenção nesse caso porque, em geral, os atestados de menos de 15 dias, que não são de acidente de trabalho, nós nem precisamos enviar. Então, por isso é fácil esquecer, né? Mesmo nos atestados que são parciais, por exemplo, vem um atestado de 5 dias, trabalhou um pouquinho, vem um atestado de mais 4, de mais 8, e aí alcançou o 16º dia, é bem nesse que você tem que enviar. Então, fique atento aí. Isso aqui volta a um slogan que eu usava lá no início do e-social. Todo dia é dia de e-social. Não dá para deixar para fazer as informações só no final da semana ou lá na quinzena, porque talvez você perdeu algum prazo que estava aí no meio. Bom, e por último, a gente poderia falar também do S2299, que é o término de contrato de um trabalhador CLT. Nesse caso, você tem 10 dias corridos a partir da demissão para fazer o envio desse S. É o mesmo prazo que nós temos para pagar, né, o desligado. Então, não esqueça,
também nesse caso eu tenho um prazo diferenciado. E eu ainda gostaria de reforçar que se for o S2399, um término de contrato de estagiário, por exemplo, aí você não tem esse prazo. Os S's 2300, que é na entrada, e o 2399, que são de término, de estagiários, de diretores não empregados, de cooperados, a gente não tem esses prazos. Daí vai até o dia 15 do mês seguinte, tá tudo certo, nesse prazo não se precisa antecipar. E ainda reforçando, no caso do 2200, quando é uma admissão, por exemplo, por transferência entre grupo econômico. Nesse caso, você também não precisa informar no dia anterior. Nos casos de transferências entre empresas, o teu prazo é até o dia 15 do mês seguinte para esse S2200. Bom, então aqui a gente encerrou esse que estava ligado à questão dos prazos, né? No mais, tudo vai até o dia 15, né? Ou até antes do fechamento de folha que você queira fazer, e a gente tem aí essas chamadas de atenção que eu fiz para você evitar esse tipo de erro. E no item 2, onde nós vamos tratar dos dados dos colaboradores, informações que devem ser feitas, muitas vezes em cursos que a gente vai dar, em consultorias que a gente faz em empresas, a gente percebe o DP falar o quê? Eu nem sabia que tinha esse tipo de informação aí para fazer. É porque os S's que o E-Social pede, eles têm um mundo de informações, e alguns são específicos de determinadas situações, determinados ramos de atividade, determinados cargos, e nós precisamos prestar atenção para evitar esses erros. Eu vou falar isso tudo aqui para vocês agora, ok? Bom, eu acho que todo mundo sabe que nós no E-Social mandamos desde a admissão do trabalhador os seus dados pessoais, CPF, nome, data de nascimento. A qualificação cadastral ela foi encerrada pelo governo desde 2025, no final de 2025. Então, hoje nós fazemos as informações e elas batem contra a Receita Federal direto. Então, o registro da pessoa na Receita Federal é onde o E-Social está fazendo a checagem. Então, não temos mais a qualificação cadastral. E o que você tem que ficar ciente? Que a informação que nós temos aqui vai bater contra a Receita. É comum o nosso trabalhador, muitas vezes, alterar o seu nome, né? Acrescenta sobrenome, tira, né? Casa, divorcia, e isso tudo vai bater contra a Receita. Então, se o teu trabalhador vem trazer uma alteração de nome, você tem que fazer já a pergunta, você já foi na Receita Federal? Lá já está ok? Porque senão nós vamos fazer a informação aqui, vai bater contra a Receita e lá a informação ainda não está atualizada, vai voltar. Muitas vezes nós estamos aqui com um prazo restrito, um erro volta e tem todo um trâmite aí para buscar a informação correta. Então, já crie no seu processo esse tipo de pergunta para o trabalhador e cheque. Ou então, pega o CPF dele e vai na consulta que é aberta, né, de CPF pela Receita Federal, para verificar se lá os dados são exatamente esses que ele está entregando para você. Isso já evita erros e problemas maiores para o nosso dia a dia mesmo no DP. Um outro item importante são os dependentes. Dependentes também precisam de CPF, de nome, e muitas vezes um dependente que não é para imposto de renda, a gente não estava nem acostumado a pedir o CPF. Eu já digo aqui, pede CPF sempre, porque CPF, no caso dependente de IR, é obrigatório, mesmo que ele seja menor de 18 anos. CPF, no caso dependente de pensão alimentícia, é obrigatório, mesmo menor de 18 anos. Então, já a nossa prática deveria ser sempre solicitar o CPF dos dependentes do colaborador. E isso vai evitar que você, ao fazer uma informação, tenha retorno de erro, tenha que corrigir. O nosso prazo, às vezes, não tem tanto tempo assim para a gente fazer todas essas correções e ainda ficar dentro do prazo. Bom, eu até gostaria de chamar a atenção que quando eu faço a informação pela primeira vez ao E-Social de um trabalhador, os dados pessoais dele e os dados contratuais vão no nosso S2205. Mas depois, toda vez que ele alterar dados pessoais, um dependente, um nome, um sobrenome, ou dados do contrato, salário, cargo, horário, nós vamos fazer essa informação em arquivos distintos. S2205 para os dados pessoais, S2206 para os dados do contrato. Então, é a partir dali, sempre na data da alteração, os sistemas, né, devem enviar ao E-Social esses S's para corrigir a partir daquela data a alteração que nós fizemos. Então, fique atento também para ver se todas essas informações estão sendo feitas no seu prazo, né? Fiz uma alteração no mês de janeiro, essa informação tem que ir até 15 de fevereiro para o E-Social. Bom, ainda uma informação muito importante, que já começa desde a admissão do trabalhador, é o tipo de contrato de trabalho, de prazo, né, de contrato, que nós fizemos com ele. Então, a maioria das empresas contrata por experiência. E dentro da experiência ainda uma quebra, né? Dentro dos 90 dias, eles têm o 45, tem lá um 30-60, um 60-30, e nós vamos informar ao E-Social o tipo de contrato, então, que ele é a prazo, e já a data do primeiro vencimento. Depois, quando vier o segundo, na prorrogação, vai disparar um S2206 lá,
para informar a prorrogação desse contrato. E uma vez que ele fica na empresa, o indeterminado você nem precisa mandar, se não quiser. Mas dentro dos prazos determinados, qualquer prorrogação também devem ser enviadas. E esse é um item importante que nós não podemos esquecer. Senão, se você vai desligá-lo no prazo de contrato, mas você já disse que era indeterminado, você cria uma incoerência com aquilo que o E-Social está esperando na nossa causa de demissão. Importantíssimo a gente fazer essa informação correta. Bem, agora vem aquele grupo que eu falei para vocês que muitas vezes o DP nem se atentou que deveria informar, né? Que são anotações gerais que nós fazíamos antes especificamente na carteira digital, não na digital, na papel, e agora, se nós não informarmos para o E-Social, é o E-Social que alimenta a CTPS digital, a informação não vai estar lá. E aí nós vamos estar devedores dessa informação, novamente não cumprindo o que a CLT orienta. Então vamos lá, eu elenquei algumas delas. Salário variável. Muitas empresas contratam apenas com salário fixo, muitas contratam com salários variáveis. O empregado vai receber dependendo de uma quantidade de venda, de uma quantidade de produção, de uma quantidade de quilos, né? E isso você também deve colocar, porque fez parte do contrato de trabalho dele e deverá constar na CTPS digital e no registro de empregados, que hoje é totalmente digital, responsabilidade lá no E-Social. Então, essa informação você também deve prezar e você deve mandar esse descritivo, aquele que você colocou no contrato com ele. Ele vai receber 2% de comissões sobre venda, 1% sobre venda da equipe. Isso você tem que descrever para o E-Social também, nas datas em que isso foi contratado. Se vier a alterar, você vai mandar S2206 com alteração, ou do texto, ou de que não há mais salário variável para esse trabalhador. Esses itens são cruciais e muitas vezes a empresa esquece de fazer. Outro item importante, artigo 62 da CLT. Né? Todas as empresas estão com mais de 20 trabalhadores nos seus estabelecimentos, estão obrigadas ao controle de ponto. O que diz o artigo 62? Que mesmo estando obrigada, eu posso dispensar alguns tipos de trabalhadores do controle de ponto. E isso você também tem que mencionar para o E-Social. O artigo 62, ele tem 3 incisos, né? O inciso 1, o inciso 2 e o 3, cada um especificando o tipo de cargo ou de trabalhador, de contratação, que pode ser dispensada do ponto. Então, você deve mencionar exatamente nesse detalhe em qual inciso você dispensou o trabalhador de ponto. Essa informação vai no 2200 ou depois no 2206, sempre na data da alteração. Não esqueça de fazer isso. Em relação às observações da carteira, a gente tem mais um grupinho que, em geral, as empresas esquecem de fazer, o DP não fica atento, que é aqueles que têm gorjetas. A estimativa de gorjeta, ela tem que ser colocada na carteira de trabalho. Então, dentro do E-Social, existe um grupo que chama de anotações, né, de observações do contrato, que você tem, então, que fazer esse texto e escrever qual a estimativa de gorjeta que esse trabalhador vai ter nesse cargo que ele vai ocupar na nossa empresa. Ou então, se você contrata um menor aprendiz, que o cargo que ele está aprendendo, que o tipo dele é arco ocupacional. Nesse caso, você também precisa mencionar essa observação dentro do contrato dele. Vai no 2200 e vai no 2206, caso sofra alguma alteração depois. Eu vejo que boa parte das empresas não cumpre essa parte de informação para o E-Social. Não deixe de fazer corretamente aí. Continuando ainda, nós temos o item dos treinamentos. As NRs 10 e 12 são voltadas lá à segurança e medicina do trabalho, mas essa informação ela é feita ainda por nós aqui na Folha. Então, quem tem as obrigações de NR 10 na empresa e de NR 12, precisam fazer alguns tipos de treinamentos, que o trabalhador, então, quando faz, tem que documentar, e naquela data, né, que ele encerrou aquele treinamento, nós temos que enviar para o E-Social. São os códigos da tabela 28 do E-Social. E quem faz essa informação é o DP, é o nosso S2206. Então, mesmo que o controle está lá com o técnico de segurança do trabalho, você tem que lembrar de informar essas datas e esses códigos de treinamentos dentro do S2206, com o prazo até o dia 15 do mês seguinte. Outro item muito importante, que muitas vezes o DP ou a empresa deixam passar. E por último, ainda nesse assunto dos dados e informações das pessoas, né, dos nossos trabalhadores, a gente não pode deixar de falar dos PCDs. As empresas têm cotas a serem cumpridas, muitas vezes contratam esses trabalhadores, você tem que informar o tipo de deficiência dele, mas também um campo muito importante que é se ele cumpre cota. Então não adianta nada eu fazer informação aqui, ele tem deficiência, se eu não estou dizendo que ele está cumprindo cota. É só ali que o Ministério do Trabalho respeita e vai verificar o nosso percentual de cota que está sendo cumprido ou não. Então, uma falha aqui pode determinar até uma fiscalização, né, desnecessária na nossa empresa.
cuide bastante com essa informação do cumpre cota lá nas informações do e-social. Perceberam como tem detalhes nas informações que nós devemos fazer ao e-social e como cada detalhe desse pode gerar um erro, pode até vir uma multa? Então, toda a atenção nossa deve ser dada a esse tipo de informação também, para evitar qualquer problema futuro. E vamos então ao nosso item 3, que é o item da folha e tributos. Eu separei aqui alguns assuntos também, itens bastante que nós devemos dar relevância e não esquecer de fazer, tanto corretamente como no prazo que a folha e os tributos exigem. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é os S's que fazem parte aqui desse grupo de informações, são os S's dos 1.200, né? Então, S1.200 que é a remuneração, área pública tem 1.202, 1.207, né? E o 1.210 que é o comum, que tem a ver ali com a data de pagamento e informações complementares para a substituição da DIRF. Então, são arquivos muito importantes que todo cálculo, todo pagamento que a gente faz ao trabalhador, a gente precisa relatar. Claro que depois eu ainda tenho algumas informações que são mais do estabelecimento, não tanto do trabalhador, como informações de folha desonerada, informações de simples de atividade concomitante, contratação de trabalhadores avulsos, né? A gente tem alguns outros S, mas que são mais da empresa. Vamos nos atentar aqui, nesse momento, aquilo que é do trabalhador, né? Não é que não são relevantes aqueles também, mas são menos informações, né? Quando a gente fala de remuneração, que é o nosso S1.200, eu tenho que lembrar que eu estou aqui ligado a um outro fator muito importante, que são as rubricas, né? O S1010, que fez toda a informação para o e-social e que facilita cruzamentos e também fiscalizações, e toda a geração dos tributos. Então, um elemento muito importante são as rubricas aqui quando a gente trata da folha de pagamento. Aqui pela Nova Era, a gente faz muito um trabalho de auditoria, análise, na tabela de rubricas, tabela de eventos das empresas. E assim, eu vou dizer para vocês que em nenhuma, até hoje, eu não encontrei nada. Sempre tem alguma coisa para realmente retificar, resolver, como também itens faltando. O e-social, e quem estuda bastante, como a gente, né, o manual, o MOS e também os layouts, percebe, né, que a gente tem informações que são exigidas que às vezes não são nem de pagamento, né? São informações em relação ao que você entregou de benefício, entregou de salário in natura e que devem também ser relacionados. Então, tudo isso tem que estar mencionado nas nossas rubricas da forma correta para que o desdobramento desse pagamento ou dessa informação também seja corretamente, né, depositada lá no e-social. Em cada rubrica, você já informa a natureza, então identifica o que ela é, uma tabela, a tabela de natureza é a tabela 3 do e-social, e ali também, dentro dessa nossa S1010 da rubrica, a gente informa toda a tributação que nós vamos fazer sobre os pagamentos ou descontos realizados naquelas rubricas. Então, é muito importante que isso esteja correto para evitar todo um pagamento errado, uma tributação errada, muitas vezes para mais ou para menos, dos dois lados nós estamos dando prejuízo para alguém, ou ao trabalhador ou ao empregador. Então, a gente tem que estar aqui, né, bem centrado, fazendo essa informação correta e entendendo que esse resultado que nós vamos gerar é um custo, né, que pode estar correto e se não estiver, está dando prejuízo para alguém. Então, é muito importante a nossa atenção aqui. Em relação aos pagamentos, né, a gente tem várias substituições que o e-social prometeu e que até 2025 realmente ocorreram. Então, a última substituição é a DIRF, e as informações que nós fazemos ali em cada rubrica já carrega qual é o código dele na substituição da DIRF, qual é a incidência para os tributos. Então, cuidar das nossas informações é bastante relevante. E o que eu percebo às vezes? Eu mandei todo o meu fechamento, eu tenho os retornos do e-social, crucial você realmente conferi-los, S5001, S5002, S5003, né? Previdência, IR e FGTS. Então, quando eu mando para o e-social, ele já me retorna dizendo, olha, do jeito que você mandou, você vai gerar esses tributos aqui. Então, confira logo, porque aí você olha para a folha da pessoa e olha para esse retorno, você consegue ali também deduzir já por algum erro. Senão, a gente vai identificar isso muito lá na frente, e qual é o problema? Vai ter que reabrir todo o histórico do passado para fazer correções. E hoje, nós não fazemos mais a geração de tributos a partir somente do e-social. Você tem aqui também FD Reinf. Reinf e e-social geram a DCTF Web, ou seja, se eu aqui reabrir o meu e-social, eu vou reabrir a DCTF Web e eu estou reabrindo a informação que nem é só minha, né? Eu estou fazendo todo um retrabalho em cima de informações que agora são conjuntas. Então, a gente não tem outra opção, a gente só tem a opção de acertar e de fazer certo o tempo todo. A gente tem que perseguir perfeição o tempo todo.
É isso que eu digo sempre, né, para o pessoal do DP. Então vamos lá, às vezes eu fiz tudo isso, eu mandei a minha folha, eu tenho meu prazo até o dia 15 do mês seguinte, porque depois o recolhimento vai até o dia 20, então o prazo do E-Social é dia 15. Eu conferi, estava tudo certo, mas lá na frente talvez alguém teve que fazer alguma correção. Então o nosso maior cuidado tem que ser nas retificações. As retificações, ou seja, eu não tenho como corrigir uma informação que eu fiz com erro, ou incompleta, se eu não reabrir aquela folha. Então, no E-Social, eu não consigo mandar um S1.200 com uma remuneração retificada com uma folha fechada, onde eu já tenha mandado S1299. Então, eu vou ter que abrir. Então, eu mando o S1298 para abrir e mando depois o 1.200 com a informação retificada. Às vezes, nesse momento, eu provoco um erro maior. Então, a maior atenção que você tem que dar é para as retificações. Por quê? Eu reabro aquela folha, eu envio a pessoa. Se eu olhar só para a pessoa, eu corrigi. Mas veja só, eu não reenviei o meu fechamento. Quer dizer, eu estou com a minha DCTF Web aberta. Isso é um problema. Isso também pode gerar multa. Então, nós temos que nos preocupar, né, que uma retificação tem alguns cuidados a serem feitos, inclusive avisar quem é o responsável pela transmissão da DCTF Web, porque ele vai ter que refazer, vai ter que retransmitir lá também. Uma vez que nós fizemos as conferências, nós temos que lembrar, então, de fazer o fechamento, né? Enviamos toda a nossa folha, conferimos os retornos individuais, 5.001, 5.002, 5.003, posso, então, fazer o meu fechamento. Mando 1299, o que o E-Social nos dá? Agora o cálculo completo da empresa. Então, eu vou ter um retorno de qual vai ser minha guia de INSS, qual vai ser minha guia de FGTS, qual vai ser minha guia com os valores de IR. Confira isso também, confronte com seus resumos de folha, com seus relatórios de folha, porque aqui agora é onde você vai gerar o pagamento daqueles impostos. Então, tem que estar correto com aquilo que realmente era devido, né, nos pagamentos também dos trabalhadores. Faça essa conferência, faça a transmissão da DCTF Web, se necessário. Agora, a DCTF Web pode ser transmitida no último dia do mês, por conta dos demais impostos da RENF, então você pode fazer uma guia antes. Eu digo sempre, se você conferiu com a sua folha, está tranquilo. Não importa que você vá transferir, né, transmitir a DCTF Web apenas no final do mês. O seu valor está correto, já faz a guia e recolhe dia 20, que esse é o nosso prazo. O prazo da DCTF é que foi para frente. Você já percebeu, então, que o departamento pessoal é um departamento estratégico, por quê? Porque a gente também gera muito tributo, a gente gera pagamentos por parte da empresa. E tudo isso a gente tem que fazer de uma forma correta e buscar saber, buscar entender, para fazer o mais correto possível e isso sim levar um bom resultado para a empresa. Nós temos aqui obrigações pequenas, grandes obrigações, mas a gente precisa entender que o DP é de muito detalhe e que nós podemos ter gargalos, nós podemos ter situações que o prazo às vezes não dá para cumprir, mas você tem que buscar essa perfeição o tempo inteiro. A gente não pode deixar de respeitar um prazo, de não entregar corretamente uma informação, principalmente no cuidado com o trabalhador, porque isso reflete nos benefícios dele no futuro, né, previdenciários, numa anotação de carteira de trabalho, o tempo todo ter mais conhecimento, ter mais segurança, ter mais certeza daquilo que você está fazendo. E conte com a Nova Era. Nós estamos aqui para realmente te ajudar, te orientar, te dar essa segurança de que você está fazendo tudo da forma mais correta. E se você é uma empresa, se você é o responsável pelo seu negócio, nós também podemos estar junto com você, te ajudando, te dando um suporte para que esse resultado seja sempre o melhor. E eu vou ficando por aqui, agradeço a participação de você que nos assistiu até agora. Até o próximo vídeo, então.